Hoje quero falar sobre a consequência de perder oportunidades na vida. Olá, eu sou Heber Junker. A Bíblia revela que Judas Iscariotes teve o maior dos privilégios e perdeu a maior das oportunidades. Ele foi chamado por Jesus para ser seu discípulo. Isso que eu chamo de privilégio e oportunidade, não? Quem não gostaria de ser chamado por Jesus para ser seu discípulo? Judas aceitou, caminhou com Jesus por aproximadamente 3 anos, mas, no final, traiu seu chamado e o Senhor Jesus. Ele vendeu Jesus por míseras 30 moedas de prata. Ele não se arrependeu, por isso se enforcou. Ele teve a oportunidade, o privilégio, que muitos não tiveram, e pior, a desperdiçou. Assim como muitos hoje têm o privilégio e a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, de seguir Jesus Cristo, de falar com Deus diretamente, receber o Espírito Santo dentro de si mesmo, mas muitos rejeitam essa oportunidade e privilégio e preferem os prazeres deste mundo, preferem não dar a devida importância ao que Jesus ensinou, preferem outros ensinamentos, costumes e valores. Bom, hoje iremos falar de Atos, capítulo 1, versículos 15 a 26, onde revela que Judas Iscariotes abriu mão dos privilégios e oportunidades dadas por Jesus e a escolha de Matias para ocupar o lugar dele entre os apóstolos. Vejamos como foi isso de forma bem sistemática e de forma didática. Primeiro, Pedro toma iniciativa. Versículo 15 diz: naqueles dias Pedro levantou-se entre os irmãos um grupo de cerca de 120 pessoas. Pedro sempre esteve na dianteira do grupo. Normalmente tomava iniciativa para falar e agir. Agora, mais uma vez, toma a iniciativa de promover a substituição de Judas Iscariotes e propõe a escolha com base em 2 valores: ter vivido com Jesus desde o seu batismo e ter presenciado a ressurreição e a ascensão de Jesus. E todos acataram sua proposta. Segundo, Pedro cita a profecia de Davi. No versículo 16 e 17 diz o seguinte: e disse: irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse por boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação nesse ministério. Judas foi contado como um dos discípulos. Isso quer dizer que ele teve a honra de ser chamado por Jesus para ser seu discípulo e apóstolo. Ele foi o tesoureiro de Jesus, alguém próximo de Jesus. Ele ouviu ensinamentos, viu milagres, ministrou cura e libertação a muitos no dia em que Jesus os enviou em missão. Mas mesmo sendo contado como um dos discípulos, Judas serviu de guia aos que prenderam Jesus. Pedro não estava dizendo com isso que Judas tinha culpa pelo fato de sua ação ter sido profetizada por Davi. Na verdade, ele não caiu porque existia uma profecia que dizia que o que iria acontecer, mas caiu por causa da sua iniquidade. E este alerta também serve para cada um de nós. Muitas vezes damos desculpas, usamos as circunstâncias, família, trabalho, a falta de dinheiro para justificar nossos pecados. E ainda dizemos que fazemos isso porque precisamos. Judas tinha a possibilidade de escolha. Mesmo que tenha pecado contra o Senhor, poderia ter escolhido se arrepender, pedir perdão a Deus ou ao próprio Jesus e retornar para o grupo de discípulos e seguir seu chamado inicial. Pois a soberania de Deus independe, não entra em choque com a responsabilidade humana. Terceiro, Pedro cita a motivação errada de Judas. Os versos 18 a 20 diz o seguinte: com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça, seu corpo partiu ao meio e as suas vísceras se derramaram, todos em Jerusalém ficando sabendo disso. De modo que, na língua deles, esse campo passou a chamar-se Acéldama, isto é, campo de sangue. Porque prosseguiu Pedro, está escrito no livro de Salmos: fique deserto o seu lugar e não haja ninguém que nele habite, e ainda que outro ocupe o seu lugar. A traição de Jesus revelou a motivação que estava em seu coração. Na caminhada com Jesus, ele já revelava uma grande preocupação com o dinheiro, o desejo pelo dinheiro, com o desperdício do dinheiro também.
E mesmo ouvindo e aprendendo com os ensinamentos de Jesus a respeito do reino de Deus, ele parece ter tapado os seus ouvidos e não acatando as orientações de Jesus. E acabou então vendendo o próprio Jesus, traindo-o com um beijo mentiroso. Sentiu remorso por seu ato, devolveu o dinheiro aos sacerdotes, mas não se voltou para Jesus num profundo arrependimento. O remorso, o desespero, o levou ao suicídio. E mais tarde, o dinheiro devolvido foi usado para comprar um campo, chamado Acéldama, o campo de sangue. E Pedro cita que todo esse fato se tornou público. O que Judas fez foi jogar fora a oportunidade que Jesus lhe ofereceu. A motivação errada do seu coração o levou para a perdição. Por isso precisamos também vigiar as motivações dos nossos corações, pois elas revelarão ao Senhor se queremos segui-lo e obedecê-lo ou se queremos apenas aproveitar os benefícios que ele nos oferece. Quarto, Pedro preside a reunião dos discípulos. Os versos 21 a 26 nos dizem como foi a eleição do novo apóstolo. Vejamos como foi. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco, testemunhe de sua ressurreição. Então, indicaram dois nomes, José, chamado Barsabás, e também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram, Senhor, Tu conheces o coração de todos, mostra-nos qual desses dois tens escolhido para assumir esse ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Matias. Assim, ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Primeiro Pedro deixa claro que quem deve ocupar o lugar de Judas deve ser testemunho do que Jesus ensinou, desde o batismo de João Batista. E também deve ser testemunho ocular da ressurreição e da ascensão de Jesus. E depois de determinar as características dos candidatos, todos, na inteira dependência de Deus, buscam sua direção para essa escolha. Eles não querem escolher, mas esperam a direção divina nessa escolha. Por isso eles oram a Deus, buscam a Deus. Alguns escritores dizem que essa escolha de Matias foi precipitada, pois Paulo teria sido a escolha de Jesus Cristo para ocupar a vaga de Judas. Enfim, Matias foi o escolhido e vemos que ele fazia parte dos 12, inclusive citado em Atos capítulo 6, versículo 2, onde os 12 reuniram todos os discípulos. Mas o que podemos aprender com tudo isso é que o Senhor nos oferece sempre oportunidades para ser seu discípulo e servi-lo de todo o coração. Mas corremos o grande risco, o perigo de desvalorizar, desprezar e até rejeitar essa oportunidade por motivos banais, por prazeres mundanos, por circunstâncias adversas. Assim, que vigiemos nosso coração, pois a obra do Senhor será feita através de nós ou por outras pessoas. Que o Espírito Santo abençoe seu dia e até a próxima.